A movimentação nos bastidores do Leão Azul ganhou uma intensidade diferente desde o anúncio do novo comandante, e a repercussão entre os torcedores segue forte, com opiniões, expectativas e debates que tomam conta das redes e das conversas do dia a dia. A chegada de Juan Carlos Osório ao clube do Remo não é apenas mais uma troca no comando técnico, ela representa uma aposta clara em experiência, em vivência internacional e em um projeto que olha diretamente para a temporada de 2026, com a Série A no horizonte e uma mudança de patamar que exige planejamento, estrutura e mentalidade mais sólida. O treinador colombiano, com seus 64 anos, carrega no currículo passagens por clubes tradicionais do continente e experiências em seleções, o que naturalmente desperta curiosidade sobre como será a adaptação ao cenário paraense e à realidade do futebol brasileiro neste novo momento do Remo. Desde as primeiras horas após a confirmação, ficou evidente que a diretoria buscou alguém que não viesse apenas para treinar o time dentro de campo, mas que pudesse contribuir de forma mais ampla, ajudando a organizar ideias, sugerir caminhos e participar de decisões importantes pensando no futuro. Osório é conhecido por ser um técnico que gosta de elencos mais robustos, que valoriza a alternância de jogadores e que não se prende a uma única forma de jogar. Essa característica, que para alguns é vista como virtude, para outros gera desconfiança, principalmente entre torcedores acostumados a ver sempre a mesma escalação e a mesma estrutura tática rodada após rodada. Só que o contexto atual do Remo aponta justamente para a necessidade de um grupo mais preparado para enfrentar um calendário pesado, com diferentes competições e desafios ao longo do ano. Outro ponto que movimenta bastante o ambiente azulino é a expectativa pela chegada do treinador a Belém. A previsão é de que Osório desembarque na capital paraense logo nos primeiros dias de janeiro, após passar o período de fim de ano com a família, vindo acompanhado de sua comissão técnica para iniciar oficialmente os trabalhos. A pré-temporada, por sua vez, deve começar poucos dias depois, com atividades concentradas em Belém, utilizando as estruturas disponíveis, mas sem descartar ajustes pontuais no local de treinamentos, sempre de acordo com o planejamento traçado pela diretoria e pelo departamento de futebol. Esse início será fundamental para o treinador conhecer o elenco, avaliar as condições físicas dos atletas e começar a implementar suas ideias, ainda que de forma gradual. Enquanto isso, fora de campo, o clube também trabalha em frentes importantes que impactam diretamente o torcedor. O programa de sócio passa por um processo de reformulação e a expectativa é de que novidades sejam apresentadas em breve, já pensando na próxima temporada. A intenção é oferecer um modelo mais atrativo, que permita ao torcedor acompanhar o time ao longo de todo o ano, especialmente em um momento em que a presença nos estádios tende a crescer com o retorno à elite. Existe uma ansiedade natural por parte da torcida, que quer entender valores, benefícios e possibilidades para se organizar financeiramente, já que acompanhar uma temporada de Série A exige planejamento. A diretoria tem ciência disso e busca ajustar o programa para que ele seja viável e, ao mesmo tempo, importante na arrecadação do clube. No elenco, as movimentações também começam a ganhar forma. Há conversas em andamento para a manutenção de jogadores que tiveram papel decisivo na campanha recente e que são vistos como peças importantes para a sequência do projeto. A ideia é preservar uma base competitiva, mesclando atletas que já conhecem o ambiente do clube com reforços pontuais que elevem o nível técnico do grupo. O novo treinador, inclusive, já teria sinalizado a importância de manter determinados nomes, especialmente jogadores que ele conhece bem ou que se encaixam no seu modelo de jogo. Esse alinhamento entre comissão técnica e diretoria é visto como um passo fundamental para evitar erros do passado e dar mais consistência ao planejamento. Quando se fala especificamente no estilo de trabalho de Osório, é preciso deixar claro que se trata de um treinador que foge do padrão mais conservador. Ele gosta de equipes que proponham um jogo, que tenham posse de bola, mas que também saibam variar de acordo com o adversário e com o contexto da partida. O rodízio de jogadores é uma marca registrada, não apenas por opção, mas por convicção de que um elenco bem utilizado ao longo da temporada tende a render mais e sofrer menos com desgaste físico. Em um calendário como o brasileiro, essa característica pode ser decisiva, principalmente quando se disputa diferentes competições em sequência. É natural que parte da torcida ainda traga referências de trabalhos passados do treinador para formar opinião, mas é preciso cautela nesse tipo de comparação.
Cada clube tem sua realidade, sua estrutura e seus objetivos, e o que aconteceu em outros contextos não pode ser replicado automaticamente. O mais importante é entender que Osório aceitou o desafio no Remo ciente das condições que encontrará, das limitações existentes e das possibilidades de crescimento que o projeto oferece. Não se trata de alguém que chegou sem informação ou sem diálogo prévio, muito pelo contrário, houve conversas, alinhamento de expectativas e definição clara do que se busca para o futuro. Outro aspecto que já começa a ser comentado é o perfil mais direto e sincero do treinador. Ele não costuma fugir de posicionamentos e tende a ser transparente em suas avaliações, o que pode gerar desconforto em um primeiro momento, especialmente em um ambiente acostumado a reações imediatas e cobranças constantes. Esse tipo de postura exige maturidade de todos os lados, inclusive da torcida, que precisará entender que processos levam tempo e que nem sempre os resultados aparecem de forma instantânea. Isso não significa aceitar qualquer coisa, mas sim saber diferenciar um trabalho em construção de um projeto que não apresenta evolução. O Remo vive um momento de transição importante. Em pouco tempo, o clube deu saltos significativos, saindo de divisões inferiores e alcançando novamente a elite do futebol nacional. Essa mudança exige adaptação, aprendizado e, acima de tudo, paciência. A Série A impõe um nível de exigência muito maior, tanto dentro quanto fora de campo, e todos os envolvidos precisarão ajustar sua forma de enxergar o futebol. Análises mais profundas, compreensão dos adversários e entendimento de que o nível de dificuldade aumenta rodada após rodada passam a fazer parte da rotina. A escolha de um treinador com o perfil de Juan Carlos Osório sinaliza que o clube está disposto a encarar esse desafio com seriedade, apostando em conhecimento, metodologia e visão de longo prazo. O torcedor, por sua vez, terá papel fundamental nesse processo, apoiando, cobrando quando necessário, mas entendendo que o caminho até a consolidação na elite não será simples e nem imediato, especialmente em uma temporada que promete ser longa, intensa e cheia de obstáculos para o Leão Azul. Dentro desse cenário de transformação, outro ponto que precisa ser observado com atenção é a forma como o ambiente externo influencia o trabalho que será desenvolvido. A expectativa em torno do Remo em 2026 é completamente diferente de outros anos, e isso muda a relação entre clube, torcida e desempenho em campo. Cada resultado passa a ter um peso maior, cada atuação é analisada com lupa e qualquer oscilação vira motivo de debate. Para um treinador como Osório, acostumado a contextos intensos, essa pressão não chega a ser novidade, mas a cultura do futebol brasileiro, especialmente na Série A, tem suas particularidades. Aqui, a cobrança costuma ser imediata, muitas vezes sem considerar o processo, e isso exige jogo de cintura para manter o foco no planejamento traçado desde o início. A maneira como o treinador lida com o elenco também deve provocar mudanças perceptíveis no dia a dia. A tendência é de treinos mais dinâmicos, com variações constantes de formação e funções, buscando preparar os jogadores para diferentes situações de jogo. Isso pode causar estranhamento em um primeiro momento, principalmente para atletas que estão acostumados a papéis bem definidos, mas ao longo da temporada tende a gerar um grupo mais versátil e competitivo. Em um campeonato longo, essa capacidade de adaptação costuma fazer diferença, especialmente quando surgem suspensões, lesões ou quedas de rendimento naturais ao longo do ano. Outro aspecto importante é a gestão emocional do elenco. Subir de divisão traz empolgação, mas também aumenta a responsabilidade. Jogadores que foram decisivos em campanhas anteriores agora precisam mostrar que conseguem render em um nível mais alto, enfrentando adversários com maior poder financeiro e elencos mais qualificados. Cabe à comissão técnica encontrar o equilíbrio entre manter a confiança desses atletas e cobrar evolução constante. O discurso do treinador, nesse sentido, tende a ser direto, sem rodeios, algo que pode ajudar a criar um ambiente mais honesto e profissional. Fora das quatro linhas, a estrutura do clube também entra em pauta. A Série A exige organização administrativa, logística eficiente e capacidade de planejamento a médio e longo prazo. Viagens mais longas, maior exposição nacional e compromissos frequentes fazem parte da rotina, e qualquer falha nesse processo pode refletir diretamente no desempenho esportivo. A diretoria sabe disso e trabalha para ajustar detalhes que antes talvez não fossem tão determinantes, mas que agora passam a ser fundamentais para competir em igualdade de condições. O torcedor,
por sua vez, vive um misto de empolgação e apreensão. A possibilidade de ver o Remo enfrentando grandes clubes do país reacende memórias e cria novas expectativas, mas também traz o medo de resultados negativos e campanhas difíceis. É justamente nesse ponto que a maturidade coletiva se torna essencial. Entender que o primeiro objetivo é se estabelecer na elite, competir de forma digna e construir uma base sólida para os anos seguintes ajuda a reduzir a ansiedade e a tornar o ambiente mais favorável ao trabalho. O calendário cheio será outro desafio constante. Com competições estaduais, nacionais e eliminatórias ao longo da temporada, o desgaste físico e mental tende a ser alto. A estratégia de rodízio defendida por Osório ganha ainda mais sentido nesse contexto, permitindo que o elenco se mantenha competitivo mesmo nos momentos de maior acúmulo de jogos. Isso exige confiança em todo o grupo, inclusive em jogadores que talvez não sejam unanimidade entre os torcedores, mas que terão papel importante ao longo do ano. A relação com a base também pode ganhar novos contornos. Treinadores que trabalham com elencos amplos costumam observar jovens talentos com atenção, integrando-os gradualmente ao profissional. Em um clube como o Remo, essa integração pode representar não apenas ganho técnico, mas também valorização patrimonial e identidade com a torcida. O desafio está em encontrar o momento certo para lançar esses atletas, evitando tanto a pressa quanto a demora excessiva. Outro ponto que merece destaque é a leitura de jogo e a capacidade de adaptação durante as partidas. A série apresenta adversários com estilos variados, desde equipes que propõem o jogo até aquelas que atuam de forma mais reativa. Ter um treinador disposto a ajustar sua equipe de acordo com o cenário pode ser um diferencial importante, especialmente em confrontos diretos e jogos fora de casa, onde a estratégia muitas vezes pesa tanto quanto a qualidade individual. A comunicação com a torcida também tende a ser um fator relevante. Em um ambiente de alta exposição, cada declaração ganha repercussão, e a forma como o treinador se posiciona pode ajudar a acalmar ânimos ou, em alguns casos, aumentar a tensão. Um discurso alinhado com a realidade do clube, sem promessas irreais, contribui para criar uma relação mais saudável e transparente, algo essencial em um projeto de longo prazo. À medida que a temporada se aproxima, o sentimento é de expectativa crescente. A definição do elenco, o início da pré-temporada e os primeiros jogos oficiais vão começar a desenhar o retrato do que o Remo pode apresentar em 2026. Naturalmente, ajustes serão necessários, erros acontecerão e acertos também, mas o mais importante é manter a coerência com o planejamento inicial, sem decisões precipitadas baseadas apenas em resultados pontuais. Esse novo ciclo representa uma oportunidade rara de consolidar o clube em um patamar mais alto do futebol nacional. Com organização, paciência e entendimento coletivo, o Remo pode transformar esse retorno à elite em algo mais duradouro, criando bases para competir de forma consistente nos próximos anos e fortalecendo sua identidade dentro e fora de campo, em um processo que começa agora e que exige comprometimento de todos os envolvidos. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Uma declaração aparentemente casual de Carlo Ancelotti ganhou repercussão mundial nos últimos dias e tem movimentado bastidores do futebol. Em entrevista recente, o técnico italiano não poupou elogios ao Remo, clube tradicional do futebol brasileiro, destacando a organização, a dedicação da equipe e a qualidade do elenco. O que eles têm feito dentro de campo é notável, um futebol limpo, eficiente e muito bem estruturado. É um exemplo de como um clube com história e paixão pelo esporte pode se destacar, afirmou Ancelotti, que comanda atualmente a seleção brasileira. O comentário, embora feito de maneira informal, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e sites especializados, reacendendo um rumor que já circula há algum tempo nos bastidores: a possibilidade de Ancelotti assumir um papel mais próximo de clubes brasileiros, seja em parcerias estratégicas, projetos de formação ou até mesmo uma passagem pelo comando técnico de equipes nacionais. Fontes próximas ao treinador afirmam que ele mantém um olhar atento sobre o futebol local, acompanhando o desenvolvimento de jovens talentos e evolução de clubes fora do eixo tradicional do Sudeste. Especialistas apontam que o elogio de Ancelotti ao Remo não é apenas um comentário genérico. O italiano,
considerado um dos maiores treinadores da história do futebol, reconhecido pela France Football entre os 10 melhores, é conhecido por sua capacidade de identificar projetos promissores e ambientes de trabalho bem estruturados. Alguns analistas esportivos sugerem que sua declaração pode sinalizar interesse em ampliar sua atuação no Brasil, explorando experiências que vão além da seleção, especialmente em clubes que têm histórico de revelar talentos e investir em crescimento sustentável. O Remo, que já vinha atraindo atenção por suas campanhas consistentes e pela base de jovens jogadores, agora se vê no centro de especulações que envolvem um dos maiores nomes do futebol mundial. Em conversas informais com jornalistas, membros da diretoria demonstraram surpresa e entusiasmo, mas mantêm cautela diante de qualquer possibilidade concreta. A repercussão global do elogio de Ancelotti, no entanto, já é um fato. Desde a Itália até a Ásia, passando pelos Estados Unidos, torcedores e especialistas comentam o impacto do reconhecimento de um técnico de seu prestígio. Enquanto isso, o mercado brasileiro observa com atenção. O cenário é de expectativa e curiosidade, principalmente sobre se essa admiração do treinador italiano se traduzirá em algo mais palpável no futuro próximo. Por ora, resta aos fãs do Remo e aos amantes do futebol brasileiro especular sobre o que significa esse olhar atento de Ancelotti e imaginar as possibilidades que poderiam surgir caso o italiano decida se envolver mais diretamente com o futebol nacional. O rumor já tomou proporções internacionais, e mesmo sem confirmação, acendeu debates sobre estratégias, projetos e o papel de treinadores renomados no desenvolvimento de clubes fora do eixo tradicional. Se Ancelotti, com sua experiência e visão estratégica, vier a se aproximar de um clube brasileiro, o impacto poderá ser histórico, consolidando uma nova dimensão do futebol local no cenário global. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.